Então, estão aí os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que não tem chaveamento, galera. Vasco e Operário, Fluminense e Aparecidense, Bahia e Paysandu, Botafogo e Capital, Internacional e Maracanã, Maracanã é do Ceará, Fortaleza e Retrô, Atlético Paranaense e Brusque, Palmeiras e Ceará, Atlético Mineiro e Maringá, Flamengo e Botafogo da Paraíba, São Paulo e Náutico, Cruzeiro e Vila Nova de Goiás, Santos e CRB, Corinthians e Novo Horizontino, Bragantino e Criciúma, Grêmio e CSA. Vila Nova de Goiás é o nosso adversário. E aí? Senhoras e senhores. Acho que a gente até já começou a falar, né, Samuca? Existiam confrontos aí mais acessíveis, esse não é um dos mais acessíveis. Mas do ponto de vista de logística, acho que ficou de bom tamanho. É um lugar também que tem muita torcida do Cruzeiro e acredito que a nossa parte lá no estádio vai estar lotada. Vamos aguardar, né, Pedro? O que que você acha aí? Suas impressões? Pedro falou em off quem ele queria, não é esse não. Não vou falar quem é, mas não era esse não. Não era o Vila, mas assim, eu até fiz o trabalho, né, quando saiu ali a lista dos times do Pote 2, de ir anotando uma série de estatísticas com relação a todos eles, do que tem de amostragem dessa temporada. O Vila jogou 23 jogos, são 10 vitórias, 9 empates, 4 derrotas, 24 gols marcados e 13 gols sofridos. O Vila não venceu na Copa Verde, não venceu ainda no Campeonato Brasileiro da Série B, né, na primeira rodada. Então, todas essas vitórias foram no Campeonato Goiano, né? Então, a gente tem que entender também o nível de enfrentamento que o Vila tem ali. É o campeão goiano. Por 2 anos, digamos assim, o Vila chegou a vivenciar um momento ali onde todo mundo achava que eles poderiam conquistar o acesso, e não conquistaram. Inclusive, em um dos anos, o Vila teve ali alguns atletas que eram do Cruzeiro, né? Fernando Henrique, o Juan Santos, hoje que está na Arábia. Mas é um time que tem uma torcida presente, mas não era dos mais difíceis dentre o Pote 2. Mas eu acho que a logística favorece o Cruzeiro, é um estado próximo, e aí agora a gente vai esperar o sorteio do mando, mas acho que é um adversário, dentro das possibilidades e da qualidade do elenco do Cruzeiro, acessível. Mas não tão acessível, como outros que tinham ali. Mas eu confesso que eu tô com uma expectativa boa. Acho que dá sim pro Cruzeiro passar diante desse confronto com uma tranquilidade, né? Eu torço que o Cruzeiro não me surpreenda, o que não é difícil, mas eu torço muito para que não me surpreenda. O goleiro do Vila é o House, né? Do Vasco. Ele, inclusive, quase o pessoal queria acertar ele lá, que ele foi sair numa jogada lá. O Vila quase foi eliminado no... Aí ele tomou um gol do meio de campo lá, não lembro qual jogo que foi, velho. Sei que o pessoal enlouqueceu. Então, Vila Nova de Goiás. Tem Poveda, tá no Vila de Goiás. Diego Torres, no caso, né? Jean Mota. Ralf, 40 anos, tá lá firme e forte. Bernardo Chapo, quem lembra quando ele destacou no Ituano, todo mundo queria ele. O Everton, o Everton, o Everton. Não vai poder jogar, né, zagueiro. O Facundo Labandeira também, que fez, já vem fazendo ali algumas Série Bs, até chamando uma certa atenção. É um time com jogadores aí rodados no futebol brasileiro, e é o nosso adversário então, Vila Nova de Goiás. Só aquele, recapitulando, né, o calendário, o jogo de ida vai ser ou no dia 30 de abril ou no dia 31. Tem até que ver a tabela aí do Vila de Goiás. Mas aí a CBF pode mudar, né? Vamos ver o que ele tem no dia 30 ou 31. Não, ele joga dia 26 de abril e depois só dia 3 de maio. Então tá tranquilo. E depois o jogo de maio vai ser ou no dia 21 ou no dia 22. Aí tem que aguardar a tabela da Série B, mas tá tranquilo. Em termos de calendário,
é o que a gente falou, né? A logística, um voo daqui até Goiânia, 1 horinha, em voo fretado, inclusive, que o Cruzeiro viaja, então ficou um adversário aí que, no meio dos jogos, né? No meio de Vasco e Flamengo, é o jogo de ida. Se tiver aqui a Goiânia, dependendo de Uberlândia, você já vai para Goiânia, né? Se precisar. Mas como é voo Até fretado, para dá pra treinar, voltar. né, Samuel? Até para treinar, você pode usar da estrutura do Atlético Goianiense ou do Goiás, que são 2 times ali que estão próximos às divisões de elite. O Atlético Goianiense, no ano passado, estava na primeira divisão. Então, você tem também uma possibilidade de usufruir de um centro de treinamento que tem suas qualidades. Acho que isso também é importante. Então, tem aí Goiás ou Atlético Goianiense para que o Cruzeiro possa treinar nos seus respectivos centros de treinamento antes do confronto contra o Vila. E aí a volta vai ser... Tem o clássico com o Atlético Mineiro. Se tiver aqui a Goiânia depois tem Fortaleza. Aí dá uma logísticazinha, mas acho que tá ok. Dentro do que poderia vir. Esse confronto contra o Fortaleza, de qualquer forma, né, é uma viagem um pouco mais longa, então independente aí de quem viesse, acho que seria mais complexo mesmo essa viagem, mas acho que ficou de bom tamanho do ponto logístico. É óbvio que a gente ainda vai falar muito sobre esse confronto até lá, né, Samuca? Mas acho que o Cruzeiro carrega a responsabilidade do favoritismo, sem sombra de dúvidas, e agora é confirmar no campo, né? Confirmar no campo esse favoritismo. Mas poderia ser pior, você que estava aí aguardando o adversário mais difícil, acho que dessa vez não foi assim. Gente, eu falei 31 de abril de novo, né? 30 de abril ou 1º, gente. Eu ensinei aqui a cola. Não é que tá dando uma cãibra aqui, que eu fiquei até desorientado. Então é 30 de abril ou 1º de maio, galera. Eu dei aula aqui de como funcionam as coisas em termos de calendário. E aí a partida de volta ali depois do clássico diante do Atlético Mineiro. Agora é o nosso. Se for bolinha ímpar, Cruzeiro decide, é agora, hein? Ímpar decide em casa. Par, a decisão vai ser lá em Goiânia. Par, vamos decidir fora. Primeiro jogo no Mineirão. Sorteio não foi bom pra nós, não. Decisão fora, lá em Goiânia. Então, só pra gente fechar o calendário aí, ó. Dia 30 de abril ou 1º de maio. O Cruzeiro vai ter 3 jogos em casa, pelo menos isso, né? Cruzeiro e Vasco em Uberlândia, aí vem 30 de abril ou 1º de maio. Contra o Vila Nova. E aí no dia 4 de maio o Flamengo. Aí depois o Cruzeiro tem o clássico com o Atlético Mineiro, dia 18 de maio. Dia 21 de maio ou 22 de maio vai até Goiânia enfrentar o Vila. E depois vai para Fortaleza enfrentar o Fortaleza. Então, pode, para a gente até caminhar aqui para o fechamento, decidimos fora de casa. E aí, Rafa e Pedro? Pois é, né? Óbvio que decidir em casa é sempre melhor. Como eu digo, a torcida do Cruzeiro, ela sabe muito bem como criar uma atmosfera, empurrar o time. A gente acabou de ver isso no Mineirão, né? A torcida segurou os 3 pontos no gogó. Mas é um jogo para o Cruzeiro, na minha opinião, fazer um bom jogo em casa, né? Já encaminhar bem esse resultado. A gente sabe que um jogo de 180 minutos tem contornos bem diferentes, você tem que ser inteligente, saber jogar cada momento ali da partida, sem afobar, né? Construir o resultado. E aí, mesmo sendo fora de casa, eu acho que pela diferença de investimentos, né, em que pese que o Cruzeiro ainda não está jogando o que a gente gostaria, e a gente fala a exaustão disso aqui na programação da Samuca TV, mas ainda assim eu acho que o Cruzeiro tem que entrar com a responsabilidade de fazer o resultado e de buscar a classificação, mesmo que seja o segundo jogo fora de casa, né, Pedro? Exatamente. Acho que é claro que decidir dentro de casa é muito bom, mas existe o contraponto, e muita gente até fala sobre isso, que você consegue ter a possibilidade, talvez, de construir esse resultado já em casa, né? E o Cruzeiro
pode muito bem fazer isso. A Rafa pontuou a questão da atmosfera, como a torcida do Cruzeiro costuma criar um clima favorável ao time, principalmente em torneios de mata-mata. Então acho que agora é os jogadores do Cruzeiro trabalharem nisso, entregar todo o potencial possível para, quem sabe, conseguir resolver, adiantar o jogo da volta dentro do Mineirão. E aí agora é aguardar mesmo, mas claro que a gente tinha essa expectativa em fechar o confronto em casa, mas são coisas do futebol e o Cruzeiro tem um elenco e se reforçou para se preparar para esse tipo de situação, né? De ter que, às vezes, sair do seu domínio para resolver partidas, principalmente de torneios de mata-mata, e agora esperar chegar lá a data do confronto contra o Vila Nova de Goiás. Isso, agora a gente tem que esperar, muito provavelmente, quase na semana do jogo, a CBF define quando que ele vai ser, né? Com aquela dificuldade tradicional da CBF.